profissional também muito importante na intervenção é o nutricionista. Porque, gente, cerca de 80% dos autistas apresentam seletividade alimentar. Então, precisa de um nutricionista especialista, especialista em saúde mental, em autismo, né? E esse nutricionista vai atuar junto com a terapeuta ocupacional, né? Porque provavelmente tem questões sensoriais envolvidas nessa seletividade alimentar. E vai trabalhar junto com a psicóloga também, analista do comportamento, porque tem questões comportamentais. Então, muitas vezes a criança apresenta seletividade alimentar por conta dos comportamentos restritos, aqueles interesses restritos, então ela só aceita comer alimentos de cor branca, só aceita comer alimento verde, né? Só aceita comer alimentos pastosos, não aceita crocante, ou só aceita crocante. Enfim, tem a questão comportamental e tem a questão sensorial. Por que ela só aceita a textura pastosa ou só aceita líquido? Enfim, então precisa trabalhar essas questões. E aí nós temos tipos de dificuldades alimentares. E a seletividade alimentar é apenas um tipo de dificuldade alimentar, né? Nós temos diferentes tipos. A seletividade alimentar é uma criança que ela é mais seletiva, mas ela come pelo menos um alimento de cada grupo dos alimentos. Então, é uma criança que do grupo das frutas come uma fruta, do grupo dos legumes come um legume. Ela aceita pelo menos um alimento de cada grupo, tá? Então, é uma criança que come aí, em média, cerca de 30 alimentos. Então, ela tem ainda por mais que ela tenha seletividade alimentar, ela ainda tem uma alimentação mais variada. Aí, nós temos a recusa alimentar, que é um outro tipo de dificuldade alimentar, que é mais séria, que é aquela criança que exclui grupos inteiros de alimento. Então, do grupo das frutas, ela não come nenhum. Do grupo de legumes, ela não come nenhum. Então, quando ela exclui grupos inteiros, aí já entra na recusa alimentar. Então, por exemplo, essas crianças que só comem arroz branco, já é uma recusa alimentar. Tem que analisar, ela come pelo menos um alimento de cada grupo? Se sim, é uma seletividade. Se ela já exclui grupos inteiros e ela tem uma variedade muito menor de alimentos que ela come, que normalmente chega a 20, menos de 20 alimentos, aí já entra numa recusa alimentar, que é mais sério ainda, né? Porque a criança ela pode apresentar desnutrição, pode ter aí problemas sérios de saúde. Então, é muito importante buscar uma intervenção comportamental, muitas vezes com a fono também participa, porque às vezes tem essa questão de hipotonia muscular, por que essa criança não consegue mastigar, então tem diversas questões envolvidas. Como sempre, a equipe multidisciplinar atuando junto, né? Então tem a recusa alimentar, que é esse outro tipo. Além disso, tem a aversão oral. O que é a aversão oral? É um caso mais complicado ainda, que é quando a criança ela tem um problema em tudo que envolve essa parte orofacial. Então, normalmente é aquela criança que tem problema para escovar os dentes. Então, ela corre de escovar os dentes, faz birra na hora de escovar os dentes. Muito provavelmente é aquela criança que não aceitou qualquer chupeta, que não aceitou qualquer bico de mamadeira, que teve um problema na amamentação. Por quê? Ela tem um problema na questão orofacial mesmo e precisa intervir. Tá? E nós temos ainda a neofobia alimentar, que é quando a criança tem medo de se alimentar, ela tem medo do alimento novo, né? Então precisa tratar. Essa criança com neofobia alimentar, ela tem até medo de alimentos simbólicos, de alimento de brinquedo, ela tem pavor da alimentação, né? Então tem esses tipos de dificuldades alimentares que a gente precisa ficar atentos. No autismo é muito mais comum, então precisa avaliar que tipo de dificuldade o seu filho tem. É uma seletividade? É uma recusa? É uma aversão oral? É uma neofobia? Por isso, super importante o papel de um nutricionista, especialista na área do autismo também, tá? Infelizmente, não é qualquer nutricionista, tem que ser um nutricionista especialista em dificuldade alimentar e especialista em autismo, para saber lidar, né, na terapia. E, novamente, conheço nutricionistas que têm essa base analítico-comportamental, né? Tem até agora uma nutricionista fazendo um curso pra gente de dificuldades alimentares e ela tem essa base em aba, no modelo Denver, porque ela traz tudo isso para a terapia dela, para a intervenção, e isso é fantástico.